Olá, turminha! E aí, vamos para mais uma videoaula? Tô ficando quase craque nisso, hein? Então, hoje a nossa aula é de ciências e a gente vai dar início ao módulo 5. Então, a gente vai lá começar na página 352. Então, a gente terminou o módulo 4 falando um pouco sobre a saúde visual, que é dos nossos olhos, e agora a gente vai mudar um pouquinho o tema, falando sobre os animais. A gente vai relembrar algumas coisas, porque as primeiras páginas aqui do que a gente vai tratar, a gente estudou bastante lá no segundo ano. Então, na página 352 e 53, é aquele início do módulo. Então, ele tem algumas perguntas ali que, se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia bater um papo, né? E que vocês podem fazer isso com alguém que estiver aí estudando junto com vocês, de repente, fazer essas perguntas que tá para a pessoa te responder e você responder também. Mas o que eu quero que vocês percebam é que a gente vai falar de animais, então aí tem os mais variados. Tem elefante, tem girafa, tem jacaré, tem zebra, tem flamingo, né? Então são animais, tem urso, são animais diferentes. Então eles têm peles diferentes, maneiras de andar diferentes, habitat. Lembra dessa palavra? Ela é chave pra gente. O habitat natural do animal, ou seja, o lugar que ele precisa para poder viver. Né? A gente fala ali dos animais, tem os animais aquáticos, tem os animais terrestres e tem os animais que podem viver e transitar entre os dois. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. Lá na página 354, vai mostrar para você que o Torugo ele foi fazer uma viagem com o pai dele e ele viajou para o Pantanal. O Pantanal, ele fica localizado uma boa parte no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, aqui dentro do Brasil, mas ele pega algumas outras regiões de outros países, como a Bolívia, por exemplo. O Pantanal ele é um importante bioma brasileiro. O que é esse bioma? Ele é uma vegetação muito rica em fauna e flora. A flora são as vegetações, as plantações que existem. Uma boa parte do terreno do Pantanal, se você pesquisar, ele é inundado em água. Então, isso favorece algumas criações de espécies de animais e até mesmo da flora, que são as plantações. Mas ele também possui muitas partes de terra, que aí propicia a fauna, que são os animais que a gente tanto falou. Então, flora é de vegetação, plantação, árvores, frutos, e a fauna, a gente fala dos animais. Então, dentro do Pantanal, ele é rico nessas duas coisas, principalmente em animais. E você, quando viaja para lá, pode fazer uma espécie de expedição, que é um guia, é uma pessoa que é treinada para aquele lugar, que te leva para passear por lugares onde você pode visitar. E aí o Torugo fez isso com o pai dele e foi tirando foto de alguns animais. Ele fotografou uma onça pintada, ele fotografou o tucano e ele fotografou o jacaré. Todos eles vivem em habitats bem diferentes. E aí a Duda e a Beca ficaram impressionadas com essa fotografia. Nossa, como você teve coragem, né, de ir lá, mas ele fez essa visita guiada. Então, assim, tem toda a segurança, o carro, o equipamento, os animais, como já acabam recebendo essas visitas diárias, eles se acostumam com a presença do ser humano, né? Então, visto isso, analisou ali as imagens, viu os animais, a gente vai para a página 355. E aí tem umas questões que eu quero que você pense. A número 1, principalmente, é como você descreveria o animal. Ele é grande, ele é pequeno, ele anda em duas patas, ele anda em quatro, ele voa. Isso é descrever o animal, falar como ele é. A onça pintada, ela é pintada por quê? Porque ela tem partes do corpo que tem as pintas pretas. E aí, na número 2, eu quero que você escreva, tá escrito aqui, escreva aqui características para cada animal. Então tem o tucano. Qual é a característica dele? Tem bico, tem asas, tem penas. A onça pintada tem pelos, tem quatro patas. O jacaré, a pele dele é toda engruvinhadinha, tem a boca muito grande, dentes afiados. E anda de como? De quatro patas. Então, isso é caracterizar. Você vai colocar um para cada animal. Ai, professor, eu não lembro como eles são para colocar a característica. Ué, é só ir lá na outra página que tem a fotografia. Olha como ele é, descreve nessa página, ok? E aí vem o faça você mesmo. Ele quer que você faça uma pesquisa sobre os pássaros que vivem no Pantanal. Ai, Pro, posso desenhar o bem-te-vi que apareceu aqui em casa? O pardalzinho? Não, porque o exercício ele quer que você pesquise, então você vai ter que entrar lá no Google. Pássaros que vivem na região do Pantanal. Você vai descobrir um deles, não precisa ser muito não.
E aí fala assim, registre aqui o que você aprendeu. Vale colar imagens, desenhar e escrever. Vamos lá. Se você tiver condições de imprimir na sua casa e quiser fazer a impressão da foto desse animal, pode fazer e colar aqui. Se você não tem condições, não precisa sair para fazer essa impressão. Desenhe do jeitinho que você conseguir, eu vou aceitar. Só que lembre, é um passarinho, ele não pode ficar voando no ar, né? Sem nada em volta. Então você faz uma mata ali porque é Pantanal. E aí nas linhas que tem ali embaixo, você fala o que você descobriu sobre esse animal, o nome dele, como ele é, o que ele gosta de se alimentar, curiosidades, ok? E aí a gente parte para a página 356, que é onde a gente vai falar um pouquinho sobre como nascem esses animais, que é o que o Pro falou lá no início, que a gente estudou bastante no segundo ano, né? Como que eles nascem, como que eles são feitos. Porque os animais, eles entram em extinção, lembra que a gente falou lá do habitat natural? A gente bateu um papo sobre isso, que é onde eles precisam para viver. E o homem, com a destruição da Amazônia, com a destruição da flora, que é as matas, vai destruindo o habitat de alguns animais e eles vão entrando em extinção. A extinção é quando eles deixam de existir, acaba. Para que isso não aconteça, além do habitat natural deles ser preservado, eles precisam se reproduzir, ou seja, tem um macho, uma fêmea e eles terem filhotinhos e aí se reproduzem. E aí essa forma de nascimento são as mais variadas. Então, um que a gente viu bastante, por exemplo, é o ovíparo. Ó, ovi, vem de ovo, paro. Ovíparo são os animais que nascem de ovos. Então, a mamãe vai lá, solta o ovinho, depois de um tempo choca, alguns nem precisam ser chocados pela fêmea, como a tartaruga, por exemplo, e o bebezinho, filhotinho, nasce. Isso acontece com os patos, o jacaré e a tartaruga, como a Pro falou. Então, nasceu do ovo. A fêmea foi lá, botou o ovo, alguns precisam ser chocados, outros não, nasce o filhote. Esses são os ovíparos, ok? E aí, a gente continua um pouco mais lá pra frente, porque são 3 jeitos. Um deles é o ovíparo. Aí agora a gente vai falar dos vivíparos. Os vivíparos somos nós, seres humanos. Como assim, professora? Eu sou um animal vivíparo? É, você é um animal vivíparo, porque o vivíparo é um animal que é gerado dentro da barriga da mãe e ele fica lá até a data do nascimento. Então, nós, seres humanos, ficamos 9 meses dentro da barriga da nossa mãe até que chega a hora da gente nascer. Então, a gente é gerado, vai crescendo, forma tudo do jeitinho que a gente é até a hora da gente nascer. Alguns animais acontece assim, só que uns não demoram 9 meses, depende de cada tempo de cada animal. Ok? E aí existem os animais ovovíparos. O que isso quer dizer, professora? São os animais que nascem de ovos, só que ao contrário dos ovíparos, eles não podem ser deixados por aí. Eles ficam chocando dentro da barriga do animal, só que dentro do ovo. Então o ovo tá lá, imagina o ovinho vai da galinha, e aí gera um embrião dentro dele. Nós também, seres humanos, somos embriões, mas só nos primeiros meses, depois a gente vai crescendo dentro da barriga. Por quê? A mulher tem o óvulo e o homem espermatozoide. Juntos, os dois formam o ovinho quando é o ser humano. E aí vai dividindo, 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 até a gente crescer dentro da barriga da nossa mãe e ficar pronto para nascer. Os ovovíparos acontece o embrião, só que eles não se desenvolvem, né, ao ponto do ser humano. Eles continuam lá dentro do ovinho da mãe. E aí deu tempo, por exemplo, a cobra, ela solta aquele ovo e em seguida já nasce o filhotinho, ok? Então, o ovíparo nasce do ovo. Vivíparo, ele é gerado dentro da barriga da mulher, né, da fêmea, no caso, e depois é que vira o filhotinho. E ovovíparo é o ovo que gera o filhote e fica dentro da barriga da fêmea até que ela solte, ok? E aí a gente tem alguns exemplos. Os vivíparos são os animais mamíferos. Os mamíferos são aqueles que mamam, produzem leite. Então a mulher produz o leite, por isso que o bebê é amamentado. Tem a vaca que produz o leite que a gente consome na nossa casa, mas ela também alimenta os filhotes dela. A única exceção que é um mamífero, mas bota ovo, é o ornitorrinco. Então ele é um animal mamífero, se você pesquisar, ele é um animal que consome leite, produz leite para os filhotes, só que o bebezinho nasce do ovo, ok? E aí exemplos de vivíparos a gente tem o gato, cachorro, cavalo, a vaca, tudo isso, tá bom? Então esses são os 3 jeitos: ovíparo, nasce do ovo; vivíparo, nasce da mãe; ovovíparo,
do ovo que sai de dentro do animal, que já em seguida nasce o filhotinho. Beleza? Então a gente tem que guardar isso aí. Na verdade é mais relembrar, né? Porque o ano passado a gente trabalhou muito isso. E aí a gente vai falar de uma curiosidade agora lá na página 358, que são dos cavalos marinhos, aquele animal super bonitinho, super fofo e tudo mais. Os cavalos marinhos, eles vivem em águas rasas, nem tão fundo, nem tão para cima, nem tão quente, nem tão frio. Eles vivem ali numa razoável. E eles não têm dente. O cavalo, a gente atribui cavalo marinho pensando no cavalo que a gente monta, né, que a gente sela. E não. Os cavalos marinhos, eles não têm dente, eles têm aquele biquinho mais afunilado, né? E eles, então, têm uma desvantagem ali. E eles conseguem se camuflar, que essa é a vantagem, a favor deles, para se proteger. Então, eles se camuflam nas cores, os corais, do que tem, que é uma forma de proteção. Por quê? O cavalo marinho, por ele ser muito bonitinho, as pessoas gostam de pegar ele para enfeitar aquário, né? Então, e outros predadores, que aí a gente está destruindo também o meio ambiente em que eles vivem, que é a questão do habitat natural, que é onde a Pro fala que entra em extinção. Então as pessoas fazem essa caça deles e eles estão entrando em extinção por conta disso, porque eles são animais muito bonitos. E uma curiosidade deles é que as pessoas pensam que os cavalos marinhos é o macho que coloca os filhotes, mas não é bem assim. O que, que acontece? O macho ele tem uma bolsinha semelhante ao do canguru, que é onde ele consegue guardar. Então a fêmea, quando está na época dela procriar, ela vem na água soltando os óvulos e o macho vem atrás guardando todos eles dentro da bolsinha. E aí essa bolsa dele serve como se fosse para chocar o tempo do período desses ovos até que os filhotinhos nasçam. Por isso que se você olhar um vídeo, ele vai para trás, sai vários filhotinhos, ele vai para trás, sai vários filhotinhos. Só que não é o homem que está chocando, não existe homem grávido, são só as mulheres que ficam grávidas. No caso dos animais prenhas, ele só serve ali para chocar. Essa curiosidade acontece com os pinguins também. As fêmeas colocam os ovos e os homens é que chocam ali até o filhote nascer. Então essa mesma característica acontece para o cavalo marinho. E olha só, ele tem um nome de Hippocampus hippos, que hippo significa cavalo e campi monstro marinho. E aí, se você ler histórias gregas, né, vai contar bastante coisas a respeito disso, ainda mais quando a gente trata de seres aquáticos, como por exemplo Poseidon, ele montava os cavalos marinhos e saía desbravar os mares. Então essa é a curiosidade a respeito aí dos cavalos marinhos. E aí a gente parte lá para a página 359, que ele quer que você faça o seguinte exercício. Observe o corpo dos animais das imagens e escreva uma palavra que descreva a sensação de tocá-los. Então você vê a galinha. Quando você toca as penas dela, o que, que você sente? Penas? É macio? É duro? É fofo? E o peixe, se você tiver que segurar, o que, que você vai sentir? Ele é liso, escorregadio? Você vai conseguir segurar ele? O peixe tem escamas para se proteger, né? A rã, ou sapo, eles têm umas peles mais escorregadia, fria, melecosa, que é o que a gente chama de pele nua. E por fim, o cão de estimação, que quando a gente toca a gente sente lá os pelos, é macio e tudo mais, ok? Então, duas palavrinhas para definir cada um dos animais que tem aí nessa página. E aí lá na página 360, ele continua a te falar sobre diferentes revestimentos do corpo dos animais. Então, por exemplo, alguns têm pelos, alguns têm escamas, que é o que eu acabei de falar de animais ali, outros têm a pele nuas, que é lisinha, né? Então, por exemplo, o peixe, a cobra, a pele dele é feita de escamas. Se a gente passar assim, a gente vai sentir, principalmente ao contrário, a gente vai sentir levantar, que é a proteção do tipo de pele deles. A cobra para viver se rastejando e o peixe, que é para poder viver no ambiente aquático. As aves têm os pelos cobertos por penas, né? Que é para proteger do frio, da chuva, que ó, tá caindo agora, escuta. Então regula a temperatura delas para não passar nem frio nem muito calor. Tem os sapos e as rãs que têm a pele nuas, então a pele deles não tem pelo nenhum, ela é lisinha, 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 por isso que tem nojo de pegar, né? E aí existem alguns outros animais, por exemplo, como os insetos, que eles têm como se eles vestissem uma armadura. A proteção da pele deles a gente chama de quitina. Pode imaginar uma armadura aí, que é para protegê-los disso. E aí existem outros que têm diferentes peles, por exemplo, como o caracol, que tem a concha, como a ostra e o mexilhão, que aí são as formas de proteção deles.
ok? Então, aí a gente, feito isso, vai responder o que tem ali, ó, de como os animais se locomovem. Os animais se locomovem de maneiras bem diferentes. Alguns andam, outros correm, saltam, voam, nadam ou rastejam. Aí ele fala assim: você sabe o nome de algum animal para cada forma de locomoção? Locomoção é como se mexe. Se eu estou andando, estou me locomovendo. Se eu estou nadando, estou me locomovendo. Eu estou saindo do meu ponto parada e estou chegando até um local. Isso é se locomover. E cada animal a gente viu que tem um jeito. Então, por exemplo, nós, seres humanos, a gente anda em 2 pés, certo? Os cachorros andam em 4 patas. Então, isso é se locomover. E aí ele quer um exemplo, o nome de um animal para cada uma das formas. Então, por exemplo, anda e corre. Quais são os animais que podem andar e correr? Você vai colocar um nome aí para mim. Uns 3, pelo menos, para cada. Qual animal que nada? Quais animais voam? Quais animais rastejam? E quais saltam? Tá? Então, 3 nomes para cada modalidade de locomoção. E por fim, mas não menos importante, na página 361 ele fala uma curiosidade sobre o guepardo, que é um dos animais mais rápidos do planeta, corre muito, 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 muito. E aí ele propõe aqui, já imaginou você fugindo? Ia dar conta, hein? Nem Usain Bolt ia conseguir correr da onça, porque ela corre muito mais rápido. E aí você vai fazer um super desafio para mim, que você consegue descobrir que o animal é este pela descrição, então ele vai descrever para você o animal, ó. Ele é aquático, ou seja, vive na água. Tem fama de monstro do mar e tem a cabeça de um formato de martelo. Qual é essa charada, hein? Se você descobriu, você vai desenhar esse animal para mim aqui no espaço. E lembrar que ele é aquático, então ele precisa ter água em volta dele, ok? Então a gente acaba aqui na página 361. Lembro de novo que amanhã é sexta-feira e você tem que me entregar o desenho do Dia das Mães. Não esquece de me mandar no dojo. Por quê? A prova vai fazer uma montagem. Então, se você mandar sua foto no sábado, ou muito menos no domingo, não vou conseguir incluir. Aí depois vai adiantar falar pra pessoa assim, professora, não apareceu a minha foto. Então me manda, tá bom? Dúvidas eu tô no Meet, esperando vocês, morrendo de saudade. Boa aula, estuda. Não deixa de ler e interpretar, porque é muito importante. Por mais que a Pro está falando aqui, você tem que ler, tem que entender. E me procura, porque eu estou à disposição e morrendo de saudade. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula.